Votuila está no ar. Já sabe, este é o programa do Tribunal de Contas de Angola. Hoje vamos falar dos processos jurisdicionais de responsabilidade financeira no Tribunal de Contas. Votuila. Mukuvutula okijingo kya kwendesa ojimbongo ja mundu. Mukuvutula ojimbongo ni ujito wa kwendesa imuna ya mundu. Mukuvutula okeshilo wa kulondekeso kitangu kya yoso ya bange ni jimbongo. Inzo ya kutalesa okitango kya jimbongo nkuvulu ya Angola. Apostemos na reposição da legalidade no uso dos dinheiros públicos, na reposição dos valores e princípios na gestão do erário público, na reposição da regularidade na prestação de contas. Tribunal de Contas, República de Angola. Cada cêntimo do Estado gasto deve ser devidamente justificado. Quando assim não acontece, os gestores do dinheiro que é de todos nós são responsabilizados. De que forma? É o que vamos explicar neste programa. Votuila. Há entidades que têm o dever de prestar contas ao Tribunal. Os serviços do Estado dotados de autonomia administrativa e financeira, incluindo os fundos autónomos, os serviços administrativos de todas as unidades militares, empresas ou sociedades de capitais maioritariamente públicos, cofres de todos os organismos e serviços públicos e outras que constam do número 1 do artigo 10º da Lei Orgânica e do Processo do Tribunal de Contas. Os gestores destes organismos devem prestar contas no fim de cada exercício econômico. Se assim não for, podem ser responsabilizados financeiramente. A responsabilidade financeira não é mais senão a reação do Estado contra aqueles gestores que, no determinado exercício econômico ou financeiro, se tenham revelado incumpridores. Incumpridores em dois sentidos. Temos o incumprimento financeiro como tal, não é? E temos o outro incumprimento que é das normas, não é? Das regras financeiras. No processo de prestação de contas, aí se determina se o gestor, passe o pleonasmo, geriu bem ou não os recursos que foram colocados à sua disposição. Na violação das regras das normas, aí sim temos aquela responsabilidade sancionatória que a própria lei prevê com o pagamento de multa. Em termos técnicos, podemos dizer que a responsabilidade financeira não é mais senão a imputação de um facto jurídico, não é? Que tem relevância econômica ou financeira a um gestor. O venerando juiz conselheiro Manuel Domingos diz-nos como se efetiva o processo de responsabilidade financeira. Os processos de responsabilidade financeira reintegratórias aplicam-se a todos os gestores que tenham recebido fundos do Estado para os afetar a um determinado fim. Esses gestores podem ser públicos, podem ser privados. Vão me perguntar, mas privados por quê? Todo privado, gestor privado que tenha recebido fundos do Estado e não os afete aquela finalidade que o Estado determinou, é também passível do processo de responsabilidade financeira pelo Tribunal de Contas. Já não podemos dizer, portanto, isso já é regra geral, que para os gestores públicos, não é? A responsabilidade financeira existe sempre, que eles, tanto desencaminhem os fundos que forem alocados a eles para cumprir determinada finalidade, não é? E desviem da sua afetação legal, não é? Em sede da fiscalização sucessiva, que é como quem diz, depois da execução do Orçamento Geral do Estado, o Tribunal de Contas julga as contas das entidades ou organismos sob sua jurisdição para apreciar a legalidade e a regularidade da arrecadação de receitas e da realização das despesas e verificar se as condições dos contratos assinados em nome do Estado foram vantajosas
no momento da celebração. Voto ela. Vez e Voz do Cidadão é o espaço habitual de interação com os telespectadores. Voto ela. Já ouviu falar em responsabilidade financeira reintegratória e responsabilidade financeira sancionatória? Vamos saber o que é. Voto ela. Responsabilidade financeira é a forma de como vamos gerir os nossos valores ou a nossa poupança. Voto ela. A responsabilidade financeira reintegratória é aquela onde o indivíduo que tenha furtado algum bem público ou privado a uma instituição tem o dever de restituir à instituição aquilo que tirou. Já a sancionatória é aquela onde ele vai ser sancionado pela lei, podendo cumprir penas impostas pelo Ministério Público ou por outra instituição. Voto ela. A responsabilidade financeira reintegratória refere-se a situações em que os gestores públicos devem responder pelos atos praticados, sempre que da atuação não observarem as normas estabelecidas e criarem prejuízos para o Estado. A responsabilidade financeira sancionatória representam situações em que os gestores públicos, na sua atuação, não tenham observado determinadas normas e preceitos legais a que estão sujeitos e que visam garantir determinados valores e que dessa atuação não tenha necessariamente causado prejuízos ao Estado. Nessas situações, o Tribunal de Contas aplica a multa pela inobservância dos preceitos legais. Os casos de responsabilidade financeira sancionatória estão ligados a situações em que um gestor público não tenha prestado contas tempestivamente nos prazos estabelecidos na lei, ou nos casos em que um gestor público tenha deixado de efetuar as retenções a que esteja obrigado, ou nas situações em que o gestor público tenha violado o dever de cooperação a que está adstrito com o Tribunal de Contas nos termos da Lei Orgânica e do processo do Tribunal de Contas. Voto ela. Foi a rubrica Vez e Voz do Cidadão. Voto ela. Os processos de responsabilização financeira têm várias fases. O acórdão condenatório é uma destas fases explicada aqui pela veneranda juíza conselheira Olinda França. Voto ela. O Tribunal de Contas produz acórdãos condenatórios que têm uma base, como diz a seguir a veneranda juíza conselheira Olinda França. A base para a deliberação de um acordo condenatório são os relatórios de verificação de contas ou de auditoria que demonstram factos geradores de responsabilidade financeira, que constituem a matéria de facto, e o direito a ser aplicado nos termos dos artigos 84 e 96 da Lei Orgânica e do Processo do Tribunal de Contas. Esses acordos condenatórios, como são títulos executivos, devem ser executados dentro de um prazo de 30 dias após o trânsito julgado pelos tribunais competentes, obviamente, conforme resulta do artigo 98 da Lei Orgânica do Processo do Tribunal de Contas. A aplicação da responsabilidade financeira, quer sancionatória, quer reintegratória, tem prazos que variam conforme a infração cometida. No que se refere aos prazos de prescrição, estão previstos no artigo 86 da Lei Orgânica e do Processo do Tribunal de Contas, sendo que o procedimento por responsabilidade financeira reintegratória prescreve no prazo de 10 anos e o de responsabilidade sancionatória no prazo de 5 anos. O prazo de prescrição conta-se a partir da data da infração ou, nos casos em que não seja possível determinar essa data, conta-se a partir do último dia da respectiva gerência, quando estamos a falar, por exemplo, de empresas. Por outro lado, convém referir que o prazo de prescrição do procedimento suspende-se com a entrada da conta ou do processo no Tribunal de Contas ou com o início da audição e até a audição do responsável, não podendo, em qualquer caso, o prazo ultrapassar 2 anos. Os acórdãos são decisões colegiais tomadas pelos juízes sobre um determinado processo que corre em tribunal. Voto ela. Já estamos no glossário de contas. Voto ela. Registro de entrada. No registro de entrada geral de processos, deve-se anotar o número de entrada,
a data, a referência do processo, o resumo do conteúdo, nome de organismo ou interessado e respectivo destino. Nenhum processo, requerimento ou papel deve ter seguimento sem que nele esteja lançada a nota de registro de entrada, com o respectivo número de ordem. Votuila. Diante de um ato que pode configurar um caso de responsabilização financeira, há procedimentos que devem ser seguidos. O Dr. Adilson Cardoso ajuda-nos a perceber alguns destes passos. Votuila. Os gestores têm deveres que são para cumprir rigorosamente ou arriscam-se a uma responsabilização. Na celebração de contratos públicos cujo valor é igual ou superior ao definido pelo orçamento, é preciso observar os princípios estabelecidos por lei. Considera-se uma infração processual financeira, por exemplo, a não remessa de um processo à fiscalização preventiva do Tribunal de Contas, quando nos termos da lei ele está sujeito à fiscalização preventiva do Tribunal de Contas. Ora, neste caso, como decorre do artigo 29, a lei confere a competência ao Tribunal de Contas de aplicar multa. Contudo, esta competência de aplicar multa não pode, na maior parte dos casos, ser feita no próprio processo, embora também o possa ser. Em bom rigor, no processo autónomo de multa, o que ocorre é que o Ministério Público também deve, no caso, requerer que seja aplicada a multa, desde que devidamente comprovado que existem factos, existe culpa formada do gestor público na não remessa do processo à fiscalização preventiva do Tribunal de Contas. A responsabilização financeira reintegratória ou sancionatória é conforme o ilícito financeiro cometido pelo gestor. O gestor público ser-lhe aplicada a responsabilidade financeira reintegratória quando existirem factos demonstrativos de que existe alcance ou desvio. Nesses casos, então, deve ser efetivada a responsabilidade financeira reintegratória. Isso fica demonstrado de que forma? Por via dos relatórios de auditoria ou das resoluções e decisões proferidas pelo Tribunal no âmbito de uma auditoria ou do inquérito ou de uma averiguação. Já se está perante uma responsabilidade sancionatória, conforme o ilícito processual financeiro, como disse anteriormente, que resulta da violação de um dever legal, nomeadamente a prestação de contas em tempo, fora do tempo, melhor dizendo, se o gestor está obrigado a prestar contas até 30 de junho de cada ano e só vir apresentar a prestação de contas ao tribunal a 30 de setembro, naturalmente, este facto, este comportamento configura um ilícito processual financeiro passível de responsabilidade financeira sancionatória. O Tribunal de Contas tem promovido seminários de capacitação dirigidos a gestores públicos sobre o funcionamento e preenchimento dos modelos de prestação de contas. Votuila. Quem mexe no dinheiro fiscalizado pelo Tribunal de Contas não fica impune. Sabia que o Procurador-Geral da República tem assento no plenário do Tribunal de Contas? Pois bem, vamos saber o que justifica esta presença. Votuila. Nos termos do número 2 do artigo 11º da Lei Orgânica e do Processo do Tribunal de Contas, que é a Lei 13/10 de 9 de julho, o Ministério Público é convidado para participar das sessões plenárias do Tribunal de Contas que acontecem de forma ordinária uma vez por mês. É verdade que o Procurador-Geral da República nem sempre se faz presente, salvo naquelas situações que considera de extrema necessidade, como é o caso, por exemplo, das sessões do plenário do Tribunal de Contas para a aprovação do parecer da Conta Geral do Estado, ou naquelas situações em que há discussão para a alteração da Lei Orgânica e do Processo do Tribunal de Contas ou das suas resoluções.
Mas, mesmo nas situações em que o Procurador-Geral da República não se faz presente no tribunal, nas sessões do plenário do Tribunal de Contas, ele pode sempre fazer-se representar, quer pelo Vice-Procurador-Geral da República, quer ainda pelos Procuradores Gerais Adjuntos da República, juntos do Tribunal de Contas. Votuila. Terminamos mais uma edição do Votuila. Já sabe, temos encontro marcado para daqui a 15 dias.